O conto desta noite relata uma viagem de cruzeiro que se transforma em um pesadelo sobrenatural, quando um navio de luxo é desviado para os destroços do Titanic, trazendo à tona espíritos angustiados enterrados sob o mar há mais de 100 anos. Entretanto, as imagens e palavras deste conto podem evocar medo e agitação. Se decidir prosseguir, esteja preparado para mergulhar em uma história de mistério e terror. O que você está prestes a testemunhar é uma jornada aterradora, onde as linhas entre realidade e pesadelo se desvanecem. Assista por sua própria conta e risco. O Cruzeiro da Morte. Sob um céu noturno enluarado, o majestoso navio de cruzeiro deslizava pela superfície serena do oceano. Os passageiros a bordo irradiavam excitação, ansiosos pelos dias de luxo e diversão que os aguardavam. No entanto, esse sentimento de euforia estava destinado a ser engolido por uma inquietude que logo se estabeleceria. O cenário começou a mudar sutilmente. O humor alegre começou a ceder espaço a uma tensão crescente, à medida que o navio saiu da rota original devido a uma tempestade feroz que o desviara de seu curso. As falhas técnicas surgiram, perturbando o equilíbrio da embarcação. As luzes começaram a vacilar, mergulhando os corredores em escuridão. Sons distorcidos e perturbadores ecoavam pelos alto-falantes, como sussurros sinistros que insinuavam a presença de algo além do compreensível. Enquanto os passageiros trocavam olhares nervosos, um frio misterioso varreu os corredores. Uma sensação de opressão preencheu o ar, como se o próprio navio estivesse ciente de uma escuridão iminente. Os risos e conversas que antes enchiam os espaços agora se desvaneceram, substituídos por um silêncio carregado de apreensão. Então, como uma peça sinistra de um quebra-cabeça, um apagão abrupto mergulhou o navio em total escuridão. Apenas a luz fraca da lua e das estrelas brilhava através das janelas, lançando sombras trêmulas e grotescas nos corredores e cabines. Foi nesse momento de trevas que os fenômenos sobrenaturais começaram a se desenrolar de maneira aterrorizante. Gritos sussurrados ecoavam nos corredores vazios, como vozes distantes buscando conexão com o mundo dos vivos. Os corredores do navio ganharam uma aura de elegância, pois passageiros vestindo trajes de gala da virada do século, vagavam pelos espaços como espectros congelados no tempo. Vestidos longos e fraques impecavelmente cortados eram exibidos com orgulho, como lembranças de uma era distante. Esses vultos espectrais pareciam estar vivendo um momento do passado, uma dança etérea que os conectava a uma época que já não pertencia ao presente. Como fantasmas que surgem de um passado esquecido, eles se moviam com uma graça estranha, cumprimentando os vivos como se fossem convidados em um baile extravagante. Sorrisos pálidos, mas encantadores, se formavam em seus rostos translúcidos, enquanto os passageiros observavam com uma mistura de fascínio e horror. No entanto, assim que alguém tentava se aproximar, a figura vestida elegantemente se desvanecia, como se fosse um sonho fugaz. Essas almas inquietas das profundezas pareciam ter sido invocadas. Como se a fusão entre passado e presente tivesse rompido as barreiras do tempo, eles se manifestavam de maneira perturbadora, uma lembrança pálida e inquietante do que uma vez foram. A tristeza e a raiva de tragédias passadas emanavam de suas formas etéreas, carregando o ar com uma aura sombria e sinistra. Enquanto o presente e o passado se entrelaçavam de maneira assustadora, as almas atormentadas dançavam no limiar entre os mundos, uma presença que parecia se mover no espectro entre a nostalgia e o horror. E conforme a escuridão do oceano se agitava sob a influência das memórias perdidas, a linha entre a realidade e o sobrenatural se desfazia, e o navio de cruzeiro se tornava uma encruzilhada de eras, marcada pela agonia das almas que nunca encontraram descanso. Em um momento que pareceu suspenso no tempo, uma sinfonia melancólica e arrepiante começou a se desdobrar nos corredores daquele navio. As notas ressoavam como um lamento do passado, penetrando nas almas dos passageiros e envolvendo-os em uma atmosfera de medo e terror. Todos se viraram, seus olhares variando entre o fascínio e o terror, enquanto a música se erguia das sombras como um espectro sonoro que não pertencia àquela realidade. A fonte dessa melodia hipnótica revelou-se em um grupo de músicos, trajando roupas de gala da era passada.
Violinos e violoncelos eram habilmente tocados, suas cordas vibrando com uma paixão há muito esquecida. Os músicos executavam uma sinfonia dramática. Suas mãos habilidosas produziam harmonias que pareciam ecoar de uma época muito perdida. A plateia horrorizada observava enquanto os músicos tocavam com uma intensidade que transcendia o tempo e o espaço. Suas expressões eram solenes, olhares fixos em um horizonte invisível que só eles pareciam enxergar. A música preenchia cada canto do navio, reverberando nos corredores e enchendo o ar com uma sensação de melancolia e inquietação. À medida que a sinfonia se desenrolava, uma sensação de quebra na realidade tomava conta dos presentes. Era impossível ignorar que aqueles músicos, com suas roupas antigas e músicas que pareciam transcender os limites do tempo, não pertenciam ao mundo contemporâneo. Eles eram como fantasmas, manifestando-se para contar uma história de tristeza e dor que havia sido enterrada nas profundezas do oceano. O capitão, com um semblante de preocupação estampado em seu rosto, fazia de tudo para manter a calma a bordo. Contudo, suas palavras tranquilizadoras não conseguiam mascarar o medo que se infiltrava nos corações daqueles passageiros. Ele minimizava os acontecimentos, atribuindo-os a meras coincidências e a imaginações exacerbadas pelo estresse da situação. Entretanto, seus próprios olhos revelavam uma verdade sombria que ele tentava esconder. Em meio a esse pesadelo crescente, emergia uma jovem jornalista chamada Maria. Com uma curiosidade inabalável e um ceticismo aguçado, ela enxergava além das falsas explicações e se aproximava da terrível verdade. Enquanto os outros se agarravam à falsa sensação de normalidade, Maria mergulhava fundo nas sombras para descobrir a raiz daquele mal que os assolava. Em sua busca por respostas, ela descobriu que a tempestade os havia desviado diretamente sobre os destroços do Titanic, um cenário carregado de história e tragédia. Os espíritos angustiados das vítimas do naufrágio, anteriormente adormecidos, agora agitavam-se com raiva e tristeza. Eles clamavam por justiça, assombrando o presente com visões do passado. Em sua jornada para desvendar o segredo, Maria enfrentou obstáculos sombrios e horrores inimagináveis. Sabotagens inexplicáveis perturbavam seus avanços, armadilhas mortais eram colocadas em seu caminho. Ela lutou incansavelmente para chegar à ponte de comando, onde confrontou o capitão. Enquanto o horror se desenrolava ao seu redor, o ambiente já carregado de tensão tomou um novo rumo. Um som estrondoso fez o navio tremer violentamente, e a visão aterrorizante de um iceberg imponente emergiu das águas escuras. O choque da colisão trouxe uma sensação de destruição iminente. O navio começou a inclinar-se, sua estrutura gemendo e rangendo como se estivesse respondendo aos lamentos daqueles espíritos. O capitão, agora forçado a enfrentar o terror inegável, admitiu a gravidade da situação. O navio estava condenado, suas entranhas rompidas pelo impacto. A ordem que prevalecera até então foi substituída pelo caos. A escuridão que antes era apenas metafórica agora se espalhava fisicamente, a água invadindo compartimentos e corredores como uma entidade sedenta. Enquanto o navio continuava a afundar, a luta pela sobrevivência se intensificou. Passageiros aterrorizados corriam para os botes salva-vidas, mas a escuridão e o pânico dificultavam a fuga ordenada. A água gelada começava a encharcar tudo. A ordem dava lugar ao desespero enquanto as pessoas lutavam para se salvar. Maria emergiu como um farol de coragem e liderança no caos. Com a determinação de quem conhecia os horrores que assolavam o navio, ela trabalhou incansavelmente para direcionar os passageiros em meio à confusão. Portas emperradas e corredores inundados eram obstáculos a serem superados enquanto ela liderava o grupo em direção aos botes salva-vidas. O navio, agora em seu leito final, inclinava-se cada vez mais. A gravidade da situação era evidente em cada som agonizante que ecoava por seus corredores. O estrondo final anunciou o inevitável. O navio afundava nas profundezas escuras do oceano, seu destino era selado pela tragédia. Os músicos continuavam a tocar, cada nota ressoando sombria em meio ao caos iminente. A música crescia em intensidade, como se a própria escuridão do oceano tivesse encontrado voz através de seus instrumentos.
As melodias pareciam agora mais do que simples notas musicais, aqueles sons eram portais para um passado distante, para memórias sepultadas sob as águas do oceano. O abraço gélido e intransponível do oceano engolfava todos os presentes, uma escuridão profunda que envolvia os passageiros com uma intensidade implacável. Enquanto o navio começava a afundar, uma tragédia ainda mais terrível se desenrolava. Metade daqueles que haviam embarcado na jornada de luxo e prazer não conseguiram escapar da agonia que os esperava. Eles foram arrastados para o fundo do mar, junto com os espíritos que assombravam o navio em uma dança macabra que unia os vivos e os mortos em um destino sombrio e irrevogável. Os sobreviventes, em uma luta desesperada pela vida, agarravam-se aos botes em um mar de desespero. Os gritos angustiados dos que pereciam ecoavam em seus ouvidos, era uma sinfonia de sofrimento que ressoava além do horizonte visível. Enquanto o navio afundava em direção ao seu túmulo líquido, a jornalista Maria e os sobreviventes restantes continuavam sua luta. O mar imenso se estendia em todas as direções, uma vastidão cruel que testava a resistência física e emocional deles. As vozes daqueles que se foram pareciam sussurrar entre as ondas, um som triste de vidas perdidas e destinos interrompidos. Em meio à escuridão, uma pequena centelha de esperança brilhava com timidez. A determinação de Maria e dos que sobreviveram não enfraquecia perante o caos. A chama da vida, ainda que frágil e incerta, persistia em resistir no vazio daquele desespero avassalador. Sem cessar, eles prosseguiam na batalha, enfrentando não apenas as águas impiedosas, mas também o peso das memórias sombrias que os envolviam. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.